Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, instrução e encorajamento para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros da Fé. Esse será o episódio de número 5. Na semana retrasada, semana passada, infelizmente, eu não pude fazer o estudinho, nós falamos sobre o tema As Moedas do Reino, não deixe de assistir. A série Tesouros da Fé, queridos, busca despertar o nosso apetite espiritual para valores superiores e mais preciosos do que aqueles que nos são oferecidos todos os dias e pelos quais passamos grande parte do nosso tempo e do nosso esforço correndo atrás. Sim, há tesouros maiores, mais elevados, mais sublimes. No episódio de hoje, falaremos sobre uma aparente contradição histórica e social e que tem um peso emblemático, singular, tremendo para o cristianismo. Vamos falar da riqueza do maior símbolo do reino de Deus trazido por Cristo a esta terra, a cruz. Aparentemente, ela não traz nenhuma riqueza e não deveria estar na série Tesouros da Fé. Mas em si ela representa a marca mais valiosa da fé cristã, um tesouro, está em todo mundo reconhece aquela cruzinha que a gente carrega no peito, que está nas catedrais e principalmente no nosso coração. O tema de hoje, então, episódio número 5, é a riqueza da cruz. Então, bora lá. Na prática, queridos, todos nós sabemos que a cruz foi um lugar de morte, um lugar de sacrifício, não é? A crucificação de Jesus. Tem até um cântico muito bonito que fala que eu amo a mensagem da cruz, mas ela deveria ser um emblema de vergonha e dor. Mas na prática todos sabemos que Cristo é o amor de Deus revelado aos homens, então ele veio e entregou a sua vida. O Deus eterno se fez carne, habitou entre nós para nos resgatar, comprando-nos pelo preço do seu sangue. A sua morte foi executada da maneira mais vexatória e cruel, numa cruz, lugar de morte de bandidos, de facínoras e malfeitores. No entanto, o próprio Deus se encarregou de, ao longo do tempo, transformar o maior instrumento de vergonha e dor em glória a Cristo, o símbolo máximo de seu reino, a cruz. 1 Pedro capítulo 1, verso 24 diz assim: Ele mesmo, o Senhor Jesus mesmo, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados, Cumprimento da profecia de Isaías 53. Éramos como ovelhas desgarradas, mas agora, continua Pedro, voltamos para o pastor e guardião das nossas almas. A cruz é a prova de que a especialidade de Deus é tornar as coisas vis e desprezíveis deste mundo em riquezas. Ela é incompreendida como virtude para muitos, ou um meio de enriquecimento para os que perseguem valores materiais. Não conseguem entender qual é o valor da cruz, mas por outro lado, para nós, motivo de existência, para nós que entendemos o seu valor. Sim, ele é motivo de existência. Sem a cruz não estaremos vivos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, depois 22 em diante. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Judeus pedem sinais, gregos buscam sabedoria humana, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados para a salvação, diz o apóstolo Paulo, tanto judeus como gregos, todos têm chance. Lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando vocês foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas
que este mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Para nós, queridos, a cruz, a vinda de Jesus, a morte dele, não é? Na cruz representa o poder de Deus, sabedoria de Deus, é o que está no texto. Poder de Deus para resgatar pessoas perdidas nos mais profundos abismos e sabedoria de Deus para fazer destas mesmas pessoas, nós, desprovidos, desprezados, despreparados, nos transformar em pessoas probas, retas, honestas, honradas. Essa é a obra de Cristo. Não existe coisa mais bela do que ver uma transformação de uma pessoa vencida, destruída, soterrada debaixo do pecado, debaixo da perdição, perdida mesmo nos seus princípios e até nos seus caminhos. De repente o Senhor resgatar aquela pessoa e ela entrar no caminho do bem, ter propósito, ser uma pessoa honrada. Não existe coisa mais linda de ver, não é? Esse processo, queridos, eu quero explorar um pouquinho isso, de enriquecer o desprezível e o desprezado, se repete por toda a palavra. Então era mais ou menos uma pista de como Deus iria agir, inclusive na vida do nosso Jesus Cristo. O bebê salvador, rei do universo, nasceu numa manjedoura. O Senhor dos céus, num coche, numa estrebaria, na pequenina cidade de Belém da Judéia. Ninguém nem tinha ouvido falar daquela cidadezinha. Quando ele foi criado em Nazaré, perguntaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tipo, sim. E ele era o quê? Filhinho de um carpinteiro, né? Filho do Zé e da Maria, desprezado na sua terra natal. Quando Jesus voltou a Nazaré, eles começaram a falar, ô Jesus, cara, soubemos que você foi lá para Cafarnaum e fez um monte de milagres, faz aqui pra gente ver. Assim, a gente prepara aqui, você faz um teatrinho. E o Senhor Jesus Cristo falou, não vou fazer sinal nenhum aqui, nenhum nesta terra. E quase que ele foi apedrejado e morto. Assim o nosso Deus atua, queridos, promovendo o pequeno, o desprezível, o destituído de valores e para destituir, esses sim, poderosos e sabidos. Assim foi com Davi e Saul, assim foi com José e os seus irmãos, assim foi com a mulher samaritana desprezada, porque ela tinha tido uma vida ruim, né, pecadora no passado, perdão, assim foi com a adúltera que quase foi apedrejada. Nova vida ao invés de rótulo, de selo, perdão ao invés de condenação. O Senhor Jesus Cristo é mestre nisso, ele chama as coisas que não são para envergonhar as que são. Se você se acha muito, então se humilhe aos pés do Senhor, né? A própria Ana, quando ela foi ter a Samuel, seu bebezinho, né, declara no seu cântico, né, quando ela soube que estava grávida, Deus levanta o homem do pó, do lixo, e o faz assentar entre os príncipes. Que maravilha o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim foi com Daniel e seus amigos diante de uma corte ou de várias cortes de reis que se dobraram diante dele. E ele mesmo, né, num cântico lindo de Daniel, ele fala, Deus estabelece reis e remove reis. Ele levanta e abaixa, exalta e reduz a nada. Assim foi com os discípulos de Jesus, pescadores contra os religiosos sábios da época. E assim tem sido conosco. Nós que estávamos perdidos, fomos achados. Que estávamos aprisionados pelo pecado, tínhamos zero chance de sermos relevantes nesse mundo, recebemos herança na família de Deus. Coisa linda, queridos, coisa linda. Obra do Senhor Jesus. E o ápice, queridos, disso, como eu venho falando, foi na cruz. A morte mais inesperada e cruel que poderia acontecer. O próprio Filho de Deus morto em uma cruz. O plano eterno de Deus pareceu ali, o mistério revelado de Cristo pareceu sucumbir, pareceu ruir quando a cruz foi levantada. Os seus discípulos não entenderam, ninguém entendeu. Escárnio máximo entre demônios e pessoas endemoniadas que o crucificaram. Será que a morte prevaleceria contra a vida? Satanás venceu? Será? De jeito nenhum, queridos.
a morte não pôde reter o Deus da vida, e o pecado não teve poder para condenar eternamente aquele que não cometeu pecado algum. Ele morreu, pagou pelos nossos pecados e não pelo dele. Nem a corrupção prevaleceu contra a incorrupção. O nosso Jesus Cristo ressuscitou. Sua condenação ocorreu pelos pecados de criaturas como eu e você, destinados à morte e salvos por um amor que jamais será explicado, jamais. Nem na eternidade. Acho que quando nós chegarmos lá, nós vamos perguntar, e o Senhor Jesus vai olhar para nós e vai dizer, eu só te amei, eu não tenho explicação, eu te amei, acima até da minha própria vida. Um amor de um Deus que deu a sua vida por aquele a quem criou e que se desviaram do seu propósito inicial de uma vida de comunhão íntima com Ele. O Senhor restaurou tudo isso. O Senhor quebrou a barreira que havia. Satanás, suas artimanhas, seus exércitos, seus ardis foram todos derrotados e expostos. É o que está escrito quando Pedro falou, Deus, Atos capítulo 2, verso 23, Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois nem mesmo a morte, nem mesmo ela, pôde mantê-lo sob seu domínio. Portanto, saibam, diz Pedro, com certeza, todo Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Queridos, finalmente, a cruz de Cristo é o pilar central do cristianismo. Antes, um instrumento romano de condenação, ela se transformou no símbolo máximo do amor, do perdão e da redenção de toda a humanidade pela obra do Senhor Jesus Cristo. Através do seu sacrifício, a humanidade foi reconciliada com Deus, com o Pai, inaugurando uma nova aliança de esperança e vida eterna. Tem riqueza maior? Tem tesouro maior da nossa fé do que a própria cruz? Na cruz, nossos pecados foram levados, lavados, perdoados pelo sangue de Jesus, nos reconciliando com o Pai, de quem estávamos afastados pela maldição do pecado. Nela, as dominações que estavam sobre nós, os demônios, as potestades, os principados, foram vencidos. Está lá em Colossenses 2. Olha só esse texto. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou os seus pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e cravando na cruz. Desse modo, desarmou e despojou os principais, as autoridades espirituais e as envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 13 a 15. Texto lindo. Então, além de tudo, e eu vou listar, além de tudo, houve uma batalha espiritual vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, cada um de nós, seus discípulos, a tomar a sua cruz, sabia? Ele falou, aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. E o que significa isso? Significa negar o egoísmo, renunciar às próprias vontades e vivermos os propósitos divinos. Tomar nossa cruz é sermos nós mesmos testemunhas da maravilhosa obra da graça de Cristo em nossas vidas. É expormos ao mundo a nossa própria história, a história de entrega, de submissão, de obediência e amor ao Deus que nos comprou com seu sangue precioso. É levarmos, então, tomar a cruz, é levarmos a esperança de que se a morte não pôde reter o nosso querido e poderoso Senhor Jesus Cristo, existe esperança para o que sofre, para o que se sente abandonado. Nós temos essa mensagem viva em nós, pois o nosso Senhor Jesus Cristo vive em nós e nós somos a prova de que a cruz ela é efetiva e eficaz. A ressurreição de Cristo é a mostra de que nenhuma dificuldade é definitiva, apontando para a vitória sobre a morte. Nenhum buraco é tão profundo que o Senhor não possa ir lá buscar. Nenhum pecado é tão grande que o Senhor não possa perdoar. Se houver reconciliação, se houver perdão, se houver arrependimento, se houver entrega, se uma pessoa realmente decidir querer seguir a Jesus. Portanto, queridos, para nós cristãos, a cruz não é vista como um sinal de derrota, mas sim como a expressão máxima do amor, do poder, da graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.
Senhor, obrigado pelos teus tesouros. Estão escondidos na tua palavra. São lindos, Senhor, se nós pudermos cavocar e tirar dali aquilo que é a beleza do teu reino, Senhor. Tu, Senhor, nos amaste, Senhor, com um amor inexplicável. E nós fomos então alvo deste amor quando o Senhor na cruz olhou para cada um de nós e disse: eu te amo, querido, eu vou te buscar. Daqui a 2000 anos eu estou atrás de você e você vai ser resgatado da sua vã maneira de viver. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor lembrou de nós, o Senhor atentou para nós, o Senhor não despreza a nossa oração, o Senhor faz com que a tua graça seja efetiva na nossa vida, que assim seja sobre nós a cada dia, Senhor, e que possamos viver de maneira honrada, Senhor, honrando o teu sacrifício tão grande, Senhor, que até transcende esta terra e vai para os lugares celestiais, Senhor, dominando, Senhor, sobre todos os principados e as potestades e fazendo com que eles não tenham mais domínio sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Tu fizeste isto, Senhor, por amor. E muitas vezes nós nem entendemos a grandeza da riqueza da cruz, mas nós entregamos a nossa vida e pedimos, Senhor, abre a nossa mente e os nossos olhos para que a cada dia possamos enxergar mais e mais as tuas riquezas, os tesouros da fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, esta é a palavra que o Senhor preparou para você hoje. Honre a cruz de Cristo, ande com ela, não só no seu peito ou como um símbolo material, mas que você viva assim uma vida que honre ao Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, mande a sua mensagem, curta aí, cada curtida, 5 pessoas mais são atingidas. Faça isso. Expanda a obra de Cristo, use a sua vida para a glória do seu reino e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.